Oi, meus amores, estou no shopping do lado do hospital, prestes a fazer minha cirurgia. Acabei de comprar os remédios, daqui a pouco dá o horário de eu internar. Tô com bastante frio na barriga, mas ao mesmo tempo pensando que é um passo de cada vez. Cara, eu vou chegar lá, vou fazer o que tem que fazer, vou dormir e quando acordar já vai estar feito, já vou estar com a cara toda quebrada. Mas pensando que é um resultado que eu vou colher pra vida toda e que eu sempre quis muito. Eu esqueci que eu tava gravando um vlog, mas veio uma comida maravilhosa. Estou aqui há 3 milhões de anos esperando. Tem esse domo que é muito foda. E é isso. Essa sou eu trocando a minha roupa, colocando minha camisolinha pra entrar na sala de cirurgia. Essa é a foto da sala de cirurgia. É meio padrão no Hospital Blank, ele sempre tem essa parede com o fundo do mar, né? Eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de, não sei se medo ou se é só aquela expectativa, mas naquela cena ali da camisolinha, eu tava, tipo, bem nervosa. E quando eu entrei na sala de espera, antes de entrar nessa sala de cirurgia, eu já fiquei mais tranquila. Eu já tava bem, não sei se mais racional, mas eu fiquei tranquila, de boa. Ainda mais que o médico foi falar comigo e sempre que ele aparecia, eu ficava mais calma, sabe? Então eu fiquei na espera por um tempinho, não muito, e depois eu já entrei nessa sala de cirurgia aí. Como padrão de cirurgia, as pessoas começam a puxar assunto, conversar contigo, né? Eu acho que até pra ver se a anestesia já pegou. Então, entrei nessa sala, fiquei conversando com o pessoal, a equipe é muito legal. E aí, aquela coisa, né? Apaguei e acordei já na sala de observação, que é outra sala diferente dessa, mas eu não achei foto. Eu acordei tremendo bastante, e as pessoas sempre acham que eu tô com frio. E não, é um efeito que me dá quando eu acordo. O meu médico, ele acha que me deram muito remédio pra acordar da anestesia. Ele não gostou disso, ele disse que foi rateado do anestesista. E quando eu acordei, além de tremer, eu tava sentindo a minha TM apertar muito. Antes da cirurgia, eu tive uma crise de pânico, tipo, bem antes, assim, não relacionada a isso. E nessa crise de pânico, pela primeira vez, eu senti o meu maxilar apertar muito, muito, muito. Ele ficou muito rígido. E quando eu acordei tremendo e com a TM apertando, eu achei que eu tinha tido uma crise de pânico, algo assim. E eu não conseguia me comunicar. Então eu queria falar para as pessoas, né, que eu tava com calor, não precisa, porque eles colocaram tipo um ventinho quente embaixo da coberta. Eu queria falar que não era frio, que eu tava tremendo, que era normal, que talvez fosse alguma crisezinha, algum tiltzinho que dá na minha cabeça, né, querendo ou não, tem uma cabeça sensível. Então eu queria me comunicar e eu não conseguia. Aí eu comecei a pedir pra eles me darem alguma coisa pra escrever. Aí eu acho que foi o anestesista que me deu o celular dele, eu escrevi lá que eu tava sentindo a minha TM pressionar muito e que era normal esse tremor que eu já tinha tido antes e que eu não sabia se era crise de pânico ou não, mas eu dei um relato do que eu tava sentindo naquele momento. Mas aí passou esse tremor e eu fiquei bem de boinha ali na cama. Eu fiquei tendo muitas reflexões sobre essa questão da expressão, né? E como é importante a gente se expressar, porque tu fica com a boca muito travada quando tu acorda. E eu continuei falando, eu acordei bem tagarela já, tu não senti dor. Falando bastante, só que como os teus lábios, eles não se movem, é difícil entender o que tu tá falando. Então ninguém entendia nada. E assim, gente, eu fiz essa cirurgia sozinha, né? A minha amiga foi comigo ali na entrada só pra... Por caso ela tivesse que assinar alguma coisa. Mas assim que eu entrei ali e vesti a camisolinha, ela já foi embora. Então eu tava 100% sozinha. E muito provavelmente por causa dessa medicação de acordar da anestesia, eu acordei muito agitado. Então eu já acordei gravando vídeo, vou mostrar aí pra vocês. Gente do céu, não consigo falar nada, mas eu vou tentar. Achei que nem com farestesia eu tô, porque eu sinto meu dedo. Tem um monte de gente que não sente. E eu tô sofrendo. Nem vomitei. Só tive um leve tremor depois que eu acordei. Mas foi só rapidinho. Furé foi pior que eu o furé foi pior que eu faço. Essa outra que eu acho que não tá gelada bastante. Mas é isso, tô morrendo de sono. Olha, eu fiz quase uma renoplastia. Ó, né? Ó, o perfil. Gente, eu já tinha aberto a aula, eu acabei de ver isso aqui. Olha aqui tudo. Gente, segura de força. Gente, eu tô sentindo tudo. Suquinho de laranja, iogurte isotônico. Um Gatorade que tá me deixando meio tonta. Entendi.
É normal no pós dessa cirurgia tu começar a sangrar pelo nariz, pela boca, tu vomitar sangue, porque nessa região dos sinos, não sei como é que chama, mas essa região da sinusite do rosto, ela fica cheia de sangue durante a cirurgia. Então esse sangue ele começa a escorrer. Isso é super normal, meu amigo já tinha me avisado que era assim, mas esse é o momento em que minha noite começa a ficar caótica. Meu Deus. Ui, Jesus amado. Como vocês puderam perceber, o sangue ele vem do nada. Eu tava conversando ali normal e o sangue só escorreu. Tu não sente nada, ele só vem. E nessa hora aí, eu tinha pedido ajuda pro enfermeiro pra lavar a minha boca, porque a boca fica suja de sangue, né? Então, eu enchi essa garrafinha aí que meu médico me deu com água, e ele me deu um monte de toalha pra eu cuspir essa água. Eu, normalmente, pegaria uma bacia, uma coisa mais apropriada, mas ele me deu toalha, eu fiz isso na toalha conforme ele sugeriu. Como vocês podem perceber, eu tava tranquila, porque não dói, eu sabia que isso era normal. Só que lembrando, eu tava sozinha, né? E aí, quando tu vira a cabeça pra frente, é normal que comece a escorrer sangue pelo nariz também. E começou a sair muito sangue, né? Eu ia limpando, só que não parava mais de sair sangue. E lá pelas tantas eu comecei a vomitar um pouco de sangue. Quando eu tava só cuspindo sangue, eu já tava chamando alguém porque eu queria ir no banheiro, eu queria trocar minha compressa, que já tava bem derretida. E percebam que eu comecei a chorar, porque eu chamava, chamava, chamava e ninguém vinha. Eu chamei um monte de enfermeiro e eles não vinham. Tinha Alexa no quarto, eles perguntavam o que eu queria e eu não conseguia falar. Eu começava a gemer, só que ninguém vinha me atender. E aí que começa a ficar desesperador, porque imagina que tá saindo um monte de sangue dessa boca, ninguém vem te ajudar. Eu comecei a ficar com vontade de fazer xixi, essas coisas, mas não tinha ninguém, ninguém, ninguém. E eu comecei a me sentir muito mal. Imagina que tu não consegue pedir ajuda, ninguém vem no teu quarto, tu tá sozinho. Eu comecei a pensar naquelas vovozinhas que são dependentes, não tem ninguém, não tem familiar nem nada. Eu comecei a ficar triste, mas eu tentava controlar porque chorar tava aumentando meu inchaço. Então eu tentava me acalmar, parar de pensar nessas coisas. Eu pensava muito nas idosas e também na importância da expressão, né? E do ser humano ter relações. Eu comecei a refletir um monte aí e demorou 40 minutos para o enfermeiro chegar. E eu não fiquei chamando assim toda hora, mas é lógico que de tempos em tempos eu chamava. Até porque eu tinha necessidades diferentes. Uma hora eu queria fazer xixi, outra hora eu queria trocar compressa, outra hora, sei lá, teve uma hora que eu comecei a vomitar sangue, né? Então eu chamei eles em momentos diferentes, por diferentes motivos, ao longo de 40 minutos e ninguém vinha. E aí eu chamei a minha amiga que tinha ido comigo até o hospital, paguei um Uber pra ela. Ela tava longe, tava tipo 30 minutos de distância, e mesmo assim ela chegou antes da enfermeira. Então foram 40 minutos desesperadores pra mim. Foram, assim, foi tipo eu tentando me acalmar, só que ao mesmo tempo sozinha e sem conseguir pedir ajuda, sem conseguir falar com ninguém, nem o enfermeiro me atendendo. E quando a enfermeira finalmente chegou, ela já chegou brigando comigo, porque ela tinha ido buscar uma compressa nesse. Tipo assim, tinha um enfermeiro antes, que era o homem, né? E aí eu tinha pedido a compressa pra ele, aí ele disse pra ela ir buscar, e nesses 40 minutos ela não voltava. Só que eu tinha outras necessidades, como eu falei, né? A questão do sangue e tal. Então quando ela voltou, ela já chegou brigando comigo, que eu chamei ela muitas vezes, e que a compressa ficava em outro andar, por isso que ela tinha demorado. E ela também brigou comigo, porque eu tava toda suja de sangue. Ela teve a pachorra de dizer para um paciente que estava chorando, que estava passando mal, que a cena como um todo estava esteticamente feia. Ela deu uma brigada comigo, porque aquele enfermeiro antes me deu a toalha para eu cuspir o sangue, né? E ela disse que eu não podia fazer aquilo, que estava assustador. E, gente, simplesmente é normal sangrar, sabe? Ela começou a implicar um monte comigo, me deu um monte de sermão. E, porra, eu só queria ficar de boa. E vocês estão vendo eu fazendo massagem, né? Porque eu tava muito inchado depois de choro. Então eu tentava massagear, tentava fazer alguma coisinha pra amenizar. E ela chega já me xingando um monte, falando horrores. Xingando um monte também é exagero, né? Que ela não me xingou pessoalmente, mas ela veio me dando um puto sermão. E eu, que só queria reduzir meu inchaço, como vocês estão vendo aí, eu queria fazer uma massagem no meu rosto, né? Pra reverter o que eu mesmo tinha feito chorando. Eu só queria ficar de boinha. Eu acabei ficando nesse estado, porque quando ela foi no quarto, eu não conseguia falar com ela não entendia nada do que eu tava falando. Eu queria dizer que eu tava vomitando sangue, e ela ficou insistindo que eu não tava vomitando, que tava só escorrendo, mas, gente,
Aquilo ali de escorrer é diferente de vomitar. É óbvio que eu não gravei eu vomitando, mas eu vomitei de estômago mesmo. Vem com textura diferente, é tudo diferente. E ela ficou insistindo que eu não tava vomitando. Isso foi desesperador. Imagina, tu tá querendo falar uma coisa pra uma pessoa e a pessoa não te entende, tá fazendo um monte de afirmação equivocada, tá te dando um sermão. Ela não sabia por que eu tava chorando. Quando a minha amiga chegou, ela veio dizer, porque a paciente está muito chorosa e a cena está esteticamente feia e não sei o que, não sei o que lá. Ai, gente, que cachorra, sério. Eu era movimentada que eu tava na minha cabeça, escorria sangue e ela querendo vir me lacrar e eu sem conseguir falar e pensando nos idosos que não têm companhia. A minha cabeça tava um caos e claramente eu enchei pra caramba. Então eu atribuo muito do meu inchaço a esse chororô aí, que foi muito desgastante essa madrugada. Depois que minha amiga chegou, ficou de boa, porque aí ela me levava no banheiro, ela me ajudava a lidar com aquele sangue todo, que tava uma montoeira de sangue. Isso aí eu já tava limpinho, né? Mas quando a enfermeira chegou, tava aquela toalha toda vermelha e uma pilha de gaze, que eu tava usando a gaze pra limpar o sangue do meu nariz, né? Mas assim, gente, não é uma cirurgia que é recomendado tu ir sozinho, porque tu fica muito dependente. Eu sou acostumada com um hospital que é muito bom e as enfermeiras são muito solistas, então elas vinham no quarto na hora. Não tô acostumada a ficar 40 minutos esperando uma enfermeira. Claramente o hospital tinha pouco funcionário, tá? Devia ser só ela no andar, de noite ali, e de manhã continuar a mesma cachorrada, tá? Eu esperava 2 horas até alguém chegar. E assim, nos 2 primeiros dias é extremamente importante tu tá com a compressa sempre gelada, porque senão incha demais. E pensa, demorar 2 horas para trocar a compressa já tava pra lá de derretido o negócio. Como minha amiga tava comigo, a gente ia revezando, né? O meu médico me deu algumas compressas, a gente deixava no congelador, então a gente colocava essas luvinhas aí no congelador, colocava as compressas que o médico tinha me dado, e assim eu ia me virando. Só que sem ela, gente, não tem como. Não tem como tu ficar sozinho. E eu que logo que acordei disse que estava morrendo de sono, eu achei que ia dormir cedinho. No fim, fui dormir umas 4, 5 da manhã. Demorei bastante pra dormir por causa dessa confusão toda. E esse vlog eu vou encerrar por aqui. No próximo eu falo do dia seguinte e como foi a semana seguinte da recuperação. O meu médico fez o trabalho dele bem feito. Era pra primeira noite ter sido extremamente tranquila. Quem encaixou tudo foi essa enfermeira aí, insuportável. E eu tenho certeza que teria saído muito menos sangue se não fosse por isso, sabe? Foi uma irresponsabilidade do hospital não ter enfermeiro bastante, funcionário bastante. E a Cabrunca também tá na profissão errada. Que, pelo amor de Deus, enfermeiro tem que ser pessoa que gosta de cuidar dos outros, né? Não pessoa assim nojenta. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.